Sabe aquele documento de texto que está lá paradão no computador? Pois é, hoje a gente vai pegar esse documento e transformar em algo uau, incrível, um verdadeiro guia digital pessoal. Então se prepara, porque vamos dominar uns recursos que vão muito além do básico e dar uma cara nova para esses projetos. Pensa aí naqueles arquivos, um manual, umas anotações de estudo, quem sabe um relatório. Será que eles não poderiam ser mais impactantes? A resposta é um sonoro sim. E olha, dar um upgrade não é só questão de estética não, é sobre deixar a informação mais clara, mais fácil de lembrar e, claro, com uma cara muito mais profissional. Vamos ver como se faz isso? E essa é a nossa missão aqui, basicamente. É deixar para trás aquele texto puro, sabe, meio sem graça, para criar um guia que seja visualmente impressionante. É bem mais do que só formatar um documento, viu? A ideia é construir uma experiência de leitura que seja organizada, profissional e, por que não, até divertida. Ok, então, vamos encarar isso como se fosse uma missão de verdade. Bem no espírito de um desafio de escoteiros, que tal? O nosso objetivo aqui é conquistar as ferramentas avançadas para a gente poder construir um guia digital que dê muito orgulho de mostrar. E a nossa primeira conquista nessa jornada vai ser a insígnia visual. O que isso quer dizer? Que a gente vai dominar a arte de usar imagens. E não é só para enfeitar não, tá? É para comunicar, para quebrar a monotonia de um textão e para de fato dar vida ao nosso guia. Agora, um ponto super importante. Por que usar imagens? Elas não são só um rostinho bonito no documento. O propósito real é ilustrar ideias que às vezes são complexas, sabe? É capturar a atenção de quem está lendo e quebrar aqueles blocos gigantes de texto. Imagina só um gráfico explicando dados ou uma foto que desperta uma emoção. Uma imagem bem escolhida fala mais que 1000 palavras, com certeza. O processo para colocar uma imagem é geralmente bem simples, né? Na maioria dos editores é bem intuitivo. Mas o segredo mesmo não está no ato de clicar, e sim na escolha. A dica de ouro é o seguinte: a imagem precisa servir o conteúdo, e não o contrário. Pensa nela como um suporte para a sua mensagem, entende? Esse pequeno passo tem um impacto, enorme na qualidade do trabalho. E olha só, esse slide aqui mostra exatamente o que a gente está falando. Percebe como a imagem certa, super conectada com o tema, já eleva o nível do conteúdo? O guia deixa de ser só um monte de informação e vira uma experiência visual, bem alinhada com essa estética que a gente quer, de um manual de escoteiros. Beleza, insígnia visual conquistada. Com o nosso guia já ficando mais bonito, chegou a hora de focar na clareza. A nossa próxima missão, então, é conquistar a insígnia da organização. E a nossa principal ferramenta para isso vão ser as listas. As listas são, sem dúvida, uma das ferramentas mais poderosas e que às vezes a gente até esquece de usar. Elas conseguem transformar um parágrafo meio confuso numa estrutura super clara. Seja para criar um passo a passo, listar os ingredientes de uma receita, ou simplesmente organizar um monte de ideias, as listas tornam tudo muito mais fácil de entender. Primeiro a gente tem as listas com marcadores, os famosos bullet points. A dica é usar esses quando a ordem dos itens não importa muito. Eles são perfeitos para listar as características de um produto, agrupar as ideias de um brainstorming ou para destacar os benefícios de um projeto. Fica super organizado. Por outro lado, as listas numeradas são para quando a sequência é a alma do negócio. Pensa num tutorial, numa receita que tem ordem certa, ou num ranking. A numeração vai guiando a pessoa que lê através de um processo lógico, mostrando uma prioridade ou uma ordem que precisa ser seguida. Certo, nosso guia já tem um apelo visual legal, já está bem organizado. Qual será o próximo passo para ele ficar realmente profissional? É o toque final. A última insígnia que a gente vai conquistar é a do profissionalismo. E vamos conseguir isso com a ferramenta simples, mas que faz toda a diferença: cabeçalhos e rodapés. Para quem não sabe, esses são aqueles espacinhos no topo e no final de cada página que garantem a consistência do documento. Tenta enxergar isso pela perspectiva de quem está lendo. Ver o título do guia e o número da página em todo lugar cria uma sensação de coesão, de profissionalismo mesmo, e torna a navegação pelo texto bem mais fácil. O processo para adicionar isso é super intuitivo na maioria dos programas, mas a dica de ouro aqui é sempre use a função de numeração automática de páginas. Sério, isso evita aquele pesadelo de ter que renumerar tudo na mão a cada pequena mudança. É um clique que economiza um tempo precioso e garante 0 erros. E com isso, a gente chega na etapa final, a hora de juntar todas essas habilidades. É aqui que o nosso guia realmente ganha forma, combinando as imagens que a gente escolheu, as listas que organizamos e esse acabamento profissional. Então, vamos só recapitular as insígnias digitais que a gente conquistou hoje. Primeiro,
Ganhamos apelo visual com as imagens. Depois, trouxemos clareza e ordem com as listas. E, por fim, adicionamos aquele toque de profissionalismo com os cabeçalhos e rodapés. Missão cumprida. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Agora que o guia está visualmente impactante, bem estruturado, qual é a primeira informação realmente valiosa que merece ser compartilhada nele? Fica aí a pergunta para pensar.